A seguir, reflexões. O sistema penitenciário brasileiro passa por uma crise nesse começo de ano. São rebeliões em sequência e casos de barbárie dentro dos presídios. Para discutir esse assunto, o Reflexões de hoje aborda a execução penal no Brasil. No programa de hoje, a gente mostra tudo sobre o sistema de execução penal no Brasil e o principal papel do Poder Judiciário nesse sistema de justiça. E para isso, a gente recebe aqui no estúdio dois profissionais com experiência exatamente nesse assunto. O ex-presidente da Associação dos Magistrados do Pará, Eider Tavares, atualmente vice-presidente de comunicação da AMB, e o titular da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Goiânia, Dr. Wilson Dias. Veja um pouco mais sobre eles. Wilson Dias, diretor do Foro da Comarca de Goiânia e titular da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas. Mestre em Direito e Relações Internacionais, o juiz é professor da Escola Superior da Magistratura, em Goiás, e foi juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Eider Tavares, juiz do Estado do Pará, ex-presidente da Associação dos Magistrados do Pará e vice-presidente de comunicação da Associação dos Magistrados Brasileiros. De forma geral, o modelo brasileiro é de encarceramento ou isso ficou no passado? Será que é possível a gente falar que o modelo jurídico brasileiro ainda leva, não é, a magistratura e as demais autoridades envolvidas no processo penal a um encarceramento excessivo? Veja bem, o nosso modelo é assim de encarceramento, não vamos tampar o sol com a peneira, até porque grande parte das pessoas que para lá vão cometeram crimes com violência, grave ameaça e até mesmo crimes hediondos como o tráfico de drogas. Nesse levantamento está sendo feito agora, por orientação da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, nós já detectamos que grande parte daqueles que lá estão não estão presos por prática de crime de furto, receptação ou estelionato, ou infrações classificadas como de menor gravidade, tecnicamente conhecidas como de menores potencial ofensivo. E grande parte daqueles que lá estão por crimes sem violência, lá estão porque, na maioria das vezes, são reincidentes. Ou porque estão a cumprir uma outra pena por um outro determinado outro crime. Então, é muito importante, sim, o judiciário participar de toda essa discussão de o porquê desse encarceramento, o porquê da superlotação, mas também temos que dizer o seguinte: o judiciário não tem a chave do estabelecimento prisional. É claro que nós colocamos lá dentro, prendemos e soltamos, mas nós não temos, eu costumo dizer o seguinte: você não aumenta espaço ou celas ou vagas em presídio a canetada, como em muitos estados isso já ocorreu, inclusive no meu estado. Alguns anos atrás, na execução penal, uma casa de prisão provisória, uma cadeia pública que foi construída para 700 pessoas, já tinha 1.100. Isso há alguns anos atrás, hoje já tem 2.000. E o Estado, sem condições, ou não querendo, ou não podendo construir mais vagas, entra com uma ação para que o juiz da execução limitasse a quantidade de presos naquele local para 1.500 pessoas. Ora, eu coloquei isso na minha decisão. Você aumenta a vaga com cimento, tijolo e ferro, e não com tinta de caneta. E não autorizei naquela época. Então, a sua pergunta é muito importante. Temos-se uma política de encarceramento, mas não encarceramento daqueles que não deveriam estar lá. E se percentual de pessoas que lá estão podem ser colocadas em liberdade, aí sim o judiciário tem que atuar, ou através de mutirões constantes, ou através de um sistema de controle desse tempo desse cidadão lá dentro. Então, a gente poderia, talvez, concluir que não se trata de um problema
da legislação, de uma criminalização excessiva da legislação, não é, Karina? Exatamente. E que também não seria uma ausência ou um excesso de atuação do Poder Judiciário, mas uma ausência de uma atuação do Poder Executivo. Seria isso, doutor Eider? Com certeza. O juiz já promove diariamente a verificação dos seus presos, a possibilidade de concessão de benefícios. Então, imputar isso ao Poder Judiciário, como disse bem o colega, não se resolve um problema com soluções mágicas, não resolve pela caneta. Deve ser levado a sério para efetivamente resolver o problema de uma vez por todas. E quem tem a responsabilidade constitucional pela gestão dos presídios, para a promoção de funções políticas públicas para evitar o encarceramento, isso é o Poder Executivo, sem sombra de dúvida. A nossa parte será feita como é feita diariamente, verificando processo a processo, dar benefício a quem efetivamente tem direito. Agora, não se pode, com uma canetada, exigir que o magistrado de todo o país limite, como tem recente ação protocolada no Supremo, limite o número de presos. O que exceder a capacidade, o juiz tem que colocar na rua. Isso vai penalizar 2 vezes a sociedade, diante da omissão do Poder Executivo. Não deu educação para evitar a criminalização, não protegeu o cidadão do bem pagador dos impostos na segurança pública. Aí vem para o Poder Judiciário executar de acordo com as ferramentas que possui. E agora querem que o Judiciário coloque de volta para a rua pessoas que não podem ser colocadas. Pode surgir, como disse o colega, um caso de furto. O cidadão cometeu um furto, mas de repente ele é um profissional do furto. Ele tem 20 processos de furto. Reincidente, 20 processos de furto. Como é que se faz? Vai se esperar ele cometer um latrocínio? Para aí sim agora ele deve ser encarcerado? Então, por isso que nós debatemos, fazemos questão de mostrar esse papel para definir responsabilidade. E a do Judiciário nós fazemos diariamente e continuaremos a fazer. E nesse sentido, né, já que nós estamos trabalhando aqui um assunto que é altamente complexo, envolve diversas dimensões, autoridades, níveis federativos, né, mas nós estamos procurando aqui entender um pouco mais o papel do Poder Judiciário, né, e os instrumentais que ele tem à sua disposição. Nesse sentido, eu queria lembrar um pouco das audiências de custódia, né, elas também tiveram como um objetivo, dentre outros, né, eu acredito que um dos objetivos era justamente o de assegurar direitos que são convencionados internacionalmente para aqueles que são detidos, mas, dentre outros objetivos, era também o objetivo de tentar evitar o encarceramento desnecessário ou ilegal ou até abusivo, por vezes, né? Então, as audiências também vêm nesse sentido? Vem, porque, veja bem, criou-se mais um mecanismo de filtro. Mais um filtro. Da entrada dentro do sistema prisional. Então, por exemplo, quando hoje nós vamos fazer, por exemplo, um possível mutirão, um esforço concentrado nos processos de conhecimento com relação àqueles presos provisórios. Mas, com certeza, dias ou meses antes, já teve um filtro do próprio Poder Judiciário. Porque hoje, com essa resolução do CNJ, prende-se o cidadão em flagrante, que é um ato administrativo da captura, é encaminhado para a autoridade, para a Polícia Judiciária, para a lavratura do óbito em flagrante, e se ele já não sai dali por fiança, naquelas crimes cuja pena vai até 4 anos, um exemplo, um furto simples, o próprio delegado pode arbitrar a fiança e ele sai. Mas se ele é encaminhado para o Poder Judiciário, o próprio juiz, na audiência de custódia, ele já verifica se aquele cidadão deve entrar ou não. E as estatísticas com relação aos juízes de custódia vêm demonstrando, isso é fato, dados estatísticos, que grande parte, a maioria daqueles que vão para o sistema prisional após uma audiência de custódia cometeram crimes com violência e grave ameaça ou tráfico de drogas. Aqueles casos de alguém que praticou furto ou receptação, que numa audiência de custódia o juiz determina o encarceramento, é porque quando você vê os antecedentes daquele cidadão, ele é um profissional do crime de furto, como o colega Eider falou. Neste momento nós estamos vivenciando, uma das principais propostas do Poder Executivo é que vamos construir presídios. Será que agora, apenas em uma semana, é que chegou-se à conclusão de que era necessário construir presídios? Ou nós estamos acompanhando isso há anos e agora que realmente vamos descongestionar, tirar dinheiro de determinada área para a construção de presídios? Nós temos que discutir isso com a sociedade. É bom lembrar também que o ano passado o Supremo Tribunal Federal acabou, em uma decisão,
tomando um posicionamento no sentido de que a ausência do regime semiaberto para cumprimento da pena é preciso que se dê um tratamento mais benéfico a esse preso que não o regime fechado. É a súmula vinculante número 56. Exatamente. E veja bem, para o Supremo chegar a essa decisão, é porque o Supremo verificou que não tem local para cumprimento de pena de regime semiaberto. E se tem local, não tem vagas. E a mesma súmula fala do regime aberto. Ou seja, um condenado do semiaberto não pode ficar em penitenciária como se em regime fechado fosse. O condenado do regime aberto não pode ficar em colônia agrícola como se no semiaberto fosse ou no fechado fosse. Ora, o Supremo está dizendo o seguinte: como não se constrói colônias agrícolas, no caso do Brigado, nós temos que apresentar uma solução. Ou seja, aí é o judiciário dizendo o seguinte: olha, a lei está dizendo que o semiaberto tem que ser cumprido em colônia agrícola, mas como não tem vaga, nós vamos ter que tomar essa e essas medidas. E aí eu digo para a sociedade: estamos tomando essas medidas porque o Executivo não fez a sua parte. E o que nós devemos fazer, segundo o Supremo? Aqueles que nem alcançaram o tempo para ir para o semiaberto, nós vamos antecipar a sua introdução no semiaberto para que aquele que chegou ocupe o espaço dele. Nesse contexto que a gente está desenhando aqui, a gente tem o seguinte problema. As questões que foram impostas à sociedade brasileira a partir do 1º de janeiro de 2017 são questões nacionais ou não? Ou elas são mais estaduais? Será que eu entendo que isso é questão, tem a ver uma ampla união de esforços, porque não se pode também jogar tudo na conta do poder estadual, do Estado membro, quando se depende de políticas públicas a serem desenvolvidas pelo governo federal. Então, devemos aproveitar essa guerra vivenciada no sistema penitenciário, que diariamente é vivenciada pelo magistrado, que trabalha com as estruturas, com as poucas estruturas que tem, para resolver o problema. O nosso receio, por isso que a MB fez uma reunião recentemente com todos os juízes da execução penal, é apresentar soluções permanentes, planejamento e meta. Porque daqui a pouco, com a volta do recesso, nós poderemos ter outros escândalos nacionais e vão esquecer o presídio. Porque ainda existe políticos no Brasil que entendem que não vale a pena construir, investir em saneamento, porque é obra que não dá voto e não é visível. De repente, muitos podem entender, olha, não vamos construir presídio porque isso não traz votos, não aparece. Pelo contrário, até prejudica a votação no município que se instala um presídio. O secretário de Segurança Pública dos estados hoje vem afirmando já há algum tempo que é necessário uma vinculação de verba para a segurança pública, assim como já existe para a educação e saúde. Isso. Existe a verba carimbada para a educação, a verba carimbada para a saúde, e não existe com relação à segurança pública. Então, precisou de uma decisão agora recente do Supremo para que a verba do Fundo Penitenciário Nacional, que é o fundo que estava contingenciado, que fosse liberado. Ou seja, o que será liberado, que foi liberado agora no final do ano 2016, supera em muito o que foi liberado nos últimos 4, 5 anos pelo Fundo Penitenciário Nacional. E mais uma vez, desculpa, o Judiciário está interferindo em medidas que deveriam ser de responsabilidade do Poder Executivo. Doutor Eider, eu peço que a gente volte a falar desse assunto no segundo bloco, porque agora a gente faz uma rápida pausa, vai para o intervalo e volta para falar mais um pouquinho sobre a execução penal no Brasil. Até já. O sistema de execução penal é o assunto das nossas reflexões de hoje. O nosso modelo é assim de encarceramento, não vamos tampar o sol com a peneira, até porque grande parte das pessoas que para lá vão cometeram crimes com violência, grave ameaça e até mesmo crimes hediondos como o tráfico de drogas. Não se resolve um problema com soluções mágicas, não resolve pela caneta. Deve ser levado a sério para efetivamente resolver o problema de uma vez por todas. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre a execução da pena no Brasil e a situação de alguns presídios. Eu gostaria de retomar agora o segundo bloco e insistir um pouco mais nesse assunto, né? Será que há alguns exemplos que nós poderíamos seguir de boas práticas nessa área? Não, com certeza. Só para voltar à situação, para não ficar, de repente, sem nexo, mais uma vez o Estado interferiu
na decisão judicial para determinar a utilização dos recursos, isso para tentar resolver o problema. Então, um problema que não é do Poder Judiciário, ele tentou, mostrou e determinou o cumprimento para fazer o óbvio. Não precisava ninguém dizer que você tem que investir em secretaria, em presídio, em segurança pública. Nós temos bons exemplos. Entendemos que faz necessário o governo enfrentar o problema com realidade para proceder o que nós tivemos a resolução, a diminuição daquilo que foi considerado um dos piores sistemas carcerários do país, que foi o Espírito Santo, em que nós tivemos as maiores críticas, porque os presos eram alocados nos containers da vida. Então, foi com atualizar a postura do judiciário, mostrando onde poderia se resolver o problema e, acima de tudo, porque é quem tem a chave do cofre, o Poder Executivo chamou o problema para si, que é constitucionalmente seu, e promoveu alterações. Para vocês terem uma ideia, de 2003 a 2010, 26 presídios foram construídos, 11 mil vagas foram abertas no sistema carcerário. E não só amontoar gente, seres humanos, foram divididos por crimes, de acordo com a periculosidade, e, acima de tudo, promovendo situações a permitir a ressocialização do preso. São 3.500 vagas de ensino médio com a mesma grade curricular do ensino público. Isso permite que o preso, ao invés de ficar o dia todo sem fazer nada, estude. Muitos presídios do país, o cidadão quer trabalhar e não tem onde trabalhar no presídio. Então, quando o Estado resolve um problema, hoje colhe os frutos. Você não ouve falar no Espírito Santo, rebeliões e aquela tragédia que nós tínhamos atrás. Isso foi porque alguém meteu o dedo na ferida e eu vou resolver, e resolveu. É o sistema perfeito? Pode ter, certamente tem falhas, não é perfeito, mas pode ser um projeto piloto a permitir que isso seja expandido a todo o Brasil, como são os presídios federais. Você não houve rebelião em presídios federais. Então vamos avaliar esses bons exemplos e tentar implementá-los no Brasil como um todo para resolver de uma vez por toda essa grande chaga da sociedade. E Wilson, na área federal, esses presídios eles acabam sendo mais bem administrados e acabam respeitando o limite de vagas, digamos, físicas, né, que eles têm. Então, com isso, acaba também sendo, obviamente, um sistema que vai funcionar. São poucos. E são poucos, né? São poucos. Claro que a arquitetura e a engenharia desses presídios é de ponta, é bem melhor do que os presídios que geralmente são construídos nos estados e administrados pelos departamentos penitenciários estaduais. A disciplina, ela é contundente e, como o colega disse, não tem fuga e não tem rebelião. Desde de 2006, que foi construído um dos primeiros presídios federais, lá para cá nunca teve uma fuga. Agora, tudo isso volta na questão do investimento. Em determinado momento, a União investiu. E, então, nos estados também tem que investir. Agora, não pode os estados assumir esse investimento sozinho. Assim como a transferência de valores da União para o custeio da saúde, para o custeio no sistema educacional, tem que haver investimento da União para a questão da segurança pública e construção de presídios. Até porque, até algum tempo atrás, muitos prefeitos, por exemplo, não queriam presídio de colônias agrícolas na sua cidade. Eu vou construir um presídio, não, eu quero uma escola, eu quero um hospital. Ora, mas presídio tem que ser construído em algum lugar, não vai construir presídio na Lua e Marte. Aquela famosa política americana, not in my backyard, que era uma política que existia nos anos 70, que não queria presídio, que não queria centros de tratamento de esgoto. Isso tem que acabar. São Paulo, por exemplo, é um exemplo disso. Temos informações de prefeitos no estado de São Paulo que, verificando que a construção de um presídio na sua região trazia a segurança, movimentava a cidade, porque quando nesses presídios bem estruturados, como do Espírito Santo e de São Paulo, se tiver uma fuga, o lugar que ele menos vai querer ficar é nas redondezas do presídio, ele vai embora. Tem algumas pessoas ali que a prática do crime foi pontual. Exato. E creio que nós não podemos desistir do cidadão, do ser humano. Certo. Agora, é claro que muitos têm que entrar para o sistema prisional. Claro. Tem que ser tratado com dignidade, sim. Exatamente. E temos que adiar e muito a sua saída.
Porque não, as estatísticas vêm mostrando que a reincidência, principalmente em crimes de alta gravidade, é galopante. Um juiz, até um tempo atrás, quando era o primeiro caso de roubo, pode até me corrigir, no passado, era o primeiro que chegava um flagrante, era o primeiro roubo, ele muitas vezes até soltava, colocava liberdade provisória, aguardava. Hoje, nós juízes, mesmo que seja o primeiro roubo, os juízes não soltam. Era exatamente isso que eu queria perguntar, sobre assim, as penas alternativas, elas são pouco aplicadas em razão dessas circunstâncias? Ela é muito aplicada, primeiro porque a lei ela estabelece, se for crime com violência e grave ameaça, a legislação proíbe a aplicação dessas penas alternativas e tem que proibir mesmo. E tem que proibir mesmo. A sociedade não consegue ver um cidadão que praticou um roubo, um assalto, mão armada. Mas é uma política legislativa. É uma política legislativa. Mas tem a política judicial também, agora, como vocês estavam comentando. Até 4 anos. Até onde o juiz pode ir. O juiz coloca. Por exemplo, hoje eu sou titular de uma vara de execução de penas alternativas. A pena até 4 anos sem violência, sem grave ameaça, vai cumprir uma pena. Por que esse nome é alternativo? O nome técnico é pena restritiva de direito. Alternativo, que é uma alternativa à prisão. E hoje, nós, juízes de vara de execução de pena alternativa, nós temos um discurso muito forte em audiências admonitórias com essas pessoas. Nós temos que ser bem claro para esse cidadão que praticou um furto, que vai cumprir pena alternativa. Cidadão, é o seguinte, você foi condenado a 2 anos ou 3 anos por um furto, que é crime sem violência. Cada dia de prisão sua é transformado numa hora de trabalho comunitário. Então, se você foi condenado a 2 anos, é 730 dias, 730 horas. Nós temos que ser bem objetivo com esse cidadão. Essa pena é uma alternativa à prisão que você está acompanhando pela imprensa, o que está ocorrendo lá dentro. Se você cumprir corretamente, nós vamos extinguir a sua pena. Agora, se você não cumprir, você vai para aquele sistema. E eu acho que uma advertência, uma conversa muito franca do juiz de execução penal com esse reeducando, a probabilidade dele cumprir corretamente essa pena e não reincidir é muito alta. Porque ele vai pensar 2 vezes. Ora, se eu não cumprir isso aqui, eu vou para lá? Lá eu não vou cumprir a pena, eu vou estar correndo risco de vida diariamente. E eu fazia isso no passado, faço e vou continuar fazendo. Agora com maior ênfase. Porque se ele não cumprir, infelizmente, nós vamos ter que converter essa pena alternativa em pena de prisão. Aí começa muitos que criticam o judiciário. Lá dentro tem vários que cometeram furto e estão no presídio. Claro, teve a oportunidade de cumprir uma pena alternativa e não cumpriu, ou voltou a delinquir, vai ter que ir para aquele sistema junto com outros presos perigosos. E nós estamos aqui avaliando a situação de médio e longo prazo. Volto a defender aquilo que foi dito por Darcy Ribeiro. Nós temos que investir em políticas públicas, educação, oferta de oportunidade para os jovens não serem facilmente absorvidos e cooptados pela criminalidade, a permitir que aí sim resolveremos o problema de uma vez por todas. Oferecer oportunidade. Se você não promover isso, pode ocorrer o aumento ainda mais da atuação da criminalidade, o aumento do ingresso no presídio, e ainda tem uma outra situação. As facções criminosas que ocupam o vácuo do poder de ausência de políticas públicas, de repente, nós conversávamos isso, olha, o alcance pode ser maior. Quem me garante que ao invés de cooptar somente pessoas para vender drogas, ser os famosos aviões, as facções criminosas não estejam cooptando pessoas pagando educação para frequentarem boas escolas, promover concurso público para introduzir esse soldado do crime nas entranhas do Estado. Ocupar um cargo de magistrado, um defensor público, ir para a política. Então, o problema é muito grave. De um lado, nós temos um Estado omisso, extremamente desorganizado, e vocês estão vendo aí, extremamente corrupto. Do outro, nós temos uma facção organizada, extremamente hierarquizada, onde o desvio, a corrupção, entre aspas, é punida com julgamento sumário à morte, e que está extremamente empenhada a enfrentar o Estado. Então, ou se resolve, se compreende, une todos os pensantes do país, e principalmente também ouvir a parte do juiz, que ele tem aquela experiência, vivencia diariamente, para se resolver de uma vez por todas. Ou então, nós entregaremos as chaves. As soluções, elas, de fato, a solução
ela é a longo prazo, Longo não é? prazo. Porque eu tendo a concordar realmente, deixo aqui também o meu registro, né, Karine, com a posição do Darcy Ribeiro, quer dizer, a gente precisa melhorar o ensino nesse país, né? Quer dizer, quando as pessoas não tiverem acesso à educação básica, fundamental, ensino médio, de fato é muito difícil a gente poder progredir em qualquer área, especialmente, inclusive, né, as batalhas vão sendo sempre perdidas para o crime, né? Mas, de outro lado, do parte do Estado, né, como ficou claro aqui, falta planejamento. Bom, realmente é um tema muito complexo e com muitas variantes, né? A gente envolve vários elementos distintos, né? E talvez um programa a mais para a gente poder discutir certeza. todos esses problemas, Com não é? certeza. Termina aqui, então, mais este Reflexões. Nós falamos hoje sobre a execução penal no Brasil. Eu queria agradecer aos nossos convidados, doutor Eider, muito obrigado. Muito doutor obrigado. Wilson, muito obrigado pela presença. E muito obrigada a você que está em casa. E você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo Reflexões.